professor de Química aqui do Coque Franca, e eu trago uma dica aí do Concoque, o nosso concurso de bolsas. Uma dica de atomística. No caso aqui, começar abordando rapidamente o que a gente chama de modelo atômico clássico. Que é aquele modelo atômico onde você tem o átomo com o seu núcleo, nesse núcleo você tem os prótons e os nêutrons, e você tem os elétrons que ficam orbitando ao redor desse núcleo. Agora, alguns conceitos fundamentais que são importantes. Começar pelo número atômico, que a gente apresenta por Z. Número atômico é a quantidade de prótons que você tem no núcleo do átomo. A indicação do número atômico sempre na parte de baixo à esquerda do símbolo do elemento. Então, por exemplo, oxigênio tem número atômico igual a 8, o que significa que todo e qualquer átomo no universo que tiver 8 prótons no núcleo corresponde a um átomo de oxigênio. E assim por diante. Átomo de sódio, 11 prótons, todo e qualquer átomo de ferro, 26 prótons no núcleo. E um detalhe, num átomo neutro, o que você tem de prótons com carga positiva, você tem também de elétrons com carga negativa, ou seja, esse átomo ele é neutro. O próximo conceito importante, número de massa. Número de massa é representado pela letra A. A massa no átomo, tá? Ela fica localizada no núcleo, ou seja, é a soma de prótons e nêutrons. Logo, posso dizer que A, número de massa, é igual a Z, número de prótons, mais N, quantidade de nêutrons. A representação do número de massa é sempre feita acima à esquerda ou acima e à direita. Então, um exemplo seria aqui o alumínio. O alumínio ele tem 13 prótons e 14 nêutrons, ou seja, número de massa é a soma de prótons e nêutrons igual a 27. E agora, alguns conceitos importantes aí, ó. Começando por isótopos. Eu destaquei aqui em vermelho a letra P. Ou seja, isótopos são aqueles átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, tá? E a diferença no número de massa e na quantidade de nêutrons. Nós temos um exemplo clássico de isótopos, né, que são os isótopos do hidrogênio. Então eu tenho o prótio, ou hidrogênio leve, o deutério e o trítio. O que acontece aqui? No caso do prótio, você tem um próton no núcleo, você não tem nêutron. Então o número de massa é igual a 1. O deutério, você tem um próton no núcleo, tem um nêutron, conclusão, você tem número de massa igual a 2. E o trítio você tem, no caso, também um próton, só que você tem 2 nêutrons no núcleo. Então você tem número de massa igual a 3. Na sequência, os isóbaros. No caso dos isóbaros, eu destaquei aqui o A, porque átomos que são isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa e, consequentemente, diferentes números atômicos e de nêutrons. Nós temos aqui o exemplo do potássio e do argônio. Ambos apresentam um número de massa igual a 40. Consequentemente, eles são isóbaros entre si. E, finalmente, os átomos que são isótonos. Aí eu destaquei o N, né, aqui em vermelho. Então, quer dizer que são átomos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons, né, diferença ali no número atômico e no número de massa. Então, exemplo aqui, ó, eu tenho o hidrogênio e o hélio. Se vocês observarem, eu tenho aqui 3 de número de massa, né, menos um próton, eu tenho 2 nêutrons, tá? Para o hidrogênio. E para o hélio, 4 de número de massa, menos 2 prótons, quer dizer, 4 menos 2, 2 nêutrons. Então, quer dizer que ambos apresentam quantidades iguais de nêutrons, ou seja, eles são isótonos entre si. Ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês. E desejo a todos uma ótima prova. Obrigado.